Que possamos viver essa verdade que foi cantada agora. Ora la surianda la manais. Graça e paz, amém? Acho que a igreja ainda não chegou. Graça e paz, amém? Está chegando, daqui a pouco chega. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. A gente tem visto um tempo de incerteza, de insegurança. A gente olha para um lado, há uma incerteza. A gente olha para o outro, há uma insegurança. E nós ficamos no meio desse conflito. E a gente acaba esquecendo que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Independente das guerras, das lutas, das dificuldades, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle, meu querido. Eu quero dizer para você que Deus está no controle hoje. Em nenhum momento Ele perdeu esse controle. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é poderoso. Então não tema. Se a dificuldade bater. Não tema. Se as lutas te alcançarem. Ele continua sendo Deus. Amém? Que você abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 2. Aleluia. Segundo Evangelho, Mateus capítulo 2. Santo, 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 santo. Que presença gloriosa, Senhor. Que possamos carregar a Tua glória, Senhor, onde estivermos. E no versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria e sua mãe. Prostrando-se, adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que alguns estudiosos na época, alguns magos, que estudavam as estrelas, eles viram naquele dia, naquela noite, algo diferente acontecendo no céu. E de repente brilhou uma estrela mais forte naquela noite. E aí eles começaram a perceber que algum rei iria nascer. E um fala para o outro, começa aquela agitação. E eles começam a pegar o seu baú e começam a pegar tudo que eles têm de precioso. Eles começam a pegar os seus ouro, as suas mirras, os seus incensos, tudo que tinha de valioso. E eles pegaram os seus camelos e começaram uma caminhada longa. Você imagina que eles passearam em torno aí de 1.600 quilômetros de camelo. Não é uma viagem fácil, né? Mas dentro deles havia uma certeza que um rei iria nascer. Aquela noite nunca mais ia ser a mesma para aqueles homens. E eles começaram a sua caminhada. E passava por uma cidade, passava pela outra. E de repente ele chega numa outra cidade. E eles começam a perguntar: onde que está nascendo o rei? Talvez ele chegou ali numa vendinha e falou assim: você está sabendo onde que está nascendo o rei? O homem vira para ele e fala: não, eu não sei. Aí ele vai no outro e pergunta: você sabe onde está nascendo o rei? O cara deve olhar assustado para ele e falar assim: que rei?
Aí ele vai na outra casa, bate lá, está nascendo um rei. Você sabe onde que está nascendo o rei? E as pessoas começaram a dar aquele burburinho. Está nascendo um rei? Aonde? Eles estão perguntando pela cidade toda, onde que está nascendo? E aí começa aquele burburinho. Está nascendo um rei, está nascendo um rei, está nascendo um rei. E chega até o rei Herodes. E o Herodes começa a ficar também preocupado, começa a chamar ali os seus sacerdotes, começa a chamar os seus doutores. Vocês estão sabendo aonde que está nascendo o rei? Entraram os magos aqui na cidade e estão perguntando aonde que está o rei. Eu quero saber, vocês sabem? Eles não sabiam responder. E de repente Herodes chega para aqueles 3 magos. E ali ele começa a fazer uma investigação para ter mais informação. Porque jamais ele ia querer entregar o seu reino para qualquer um. E ele chega ali e fala assim para o mago: olha, se você encontrar esse rei, você corre aqui e me avisa, hein? Porque eu preciso saber quem é esse rei que vocês estão falando. Os magos pegam seus camelos, pegam todo o seu tesouro e vão adiante na sua viagem. A estrela começa a guiá-los. Eu acredito que ali é o sopro do Espírito Santo, dando todo o direcionamento para eles. E aqui no verso 11, ele diz assim: e entrando na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe. Prostrando, adoraram e abrindo seus tesouros. Ali eles foram adorar ao Rei dos Reis, numa manjedoura. Numa manjedoura, entregaram o ouro, essência e mirra. Olha que lindo isso. O ouro só pode entregar para quem é rei. A essência para quem é sacerdote. E a mirra é para o Salvador. Eles foram entregar a oferta. E mal sabiam eles que a oferta já estava lá. A maior oferta não era o ouro, não era a essência, não era a mirra, mas a maior oferta era Jesus. Deus entregou o seu filho. Que oferta maravilhosa. Ele entregou. E mesmo ele nascendo, ele já foi honrado. Ouro, essência e mirra. Isso não sai da minha cabeça. Eu falei, eu vou ter que estudar mais sobre isso, Senhor, porque isso está latente dentro de mim. A pergunta é, qual que é a oferta que você veio entregar nessa noite? Enquanto os magos foram entregar ali o que eles tinham, Deus entregou tudo o que ele tinha, que era o seu filho. Olha que lindo isso, Catiúcia. A verdadeira oferta estava ali. Esses dias eu vi um pastor falando algo muito interessante, que é o copo de leite. Achei muito interessante. Ele falou que era um médico. Ele trabalhava ali para o lado do Nordeste, visitando algumas casas, para atender alguns enfermos. E aquele calor, aquele sol, ele passando numa casa, viu uma senhora e falou assim, a senhora pode me dar um copo de água, por favor? Porque hoje está muito quente, né? A senhora, alegremente, abriu um sorriso para ele e pediu para ele entrar.
ele já se sentiu amado, né? Porque no calor daquele, vem para a sombra, entra. Ele entrou. Ela foi e deu para ele um copo de leite bem gelado. E antes mesmo que ele terminasse aquele copo, ela encheu mais um pouquinho de leite e deu para ele tomar. Ele foi, agradeceu e foi embora. Passou-se algum tempo, ele se tornou o chefe de um hospital muito importante naquela cidade. E um dia ele está lá trabalhando, chega um enfermeiro para ele e fala assim, olha, o senhor precisa ir num quarto porque tem uma senhora que precisa de uma cirurgia, mas a família não tem condições de pagar. Ele atentamente vai lá, ouve a conversa, observa e daqui a pouco ele começa a lembrar daquela senhora. Que ele pediu um copo d'água e ela deu 2 copos de leite bem gelado para ele. E ele começou a ver os traços e falou assim, eu lembro dela. E aí ele autorizou a cirurgia dela. A família preocupada porque não teria condições de pagar aquele hospital. Ele vai lá, assina um papel e manda entregar para a família. A família recebe aquele papel e lá está escrito assim, pago com um copo de leite. É você dar sem olhar a quem. É você dar sem você se preocupar se a pessoa vai te retornar ou não. É você oferecer para a pessoa que está do seu lado aquilo que talvez para você não é importante, mas para ela é. A gente começar a olhar com outros olhos para as outras pessoas. Ter mais empatia. Há muito tempo eu não ouvia, mas o bispo esses dias, o apóstolo esses dias falou, né? Meu pirão, como é que é? Farinha é pouco, meu pirão primeiro. É basicamente isso. E aí eles vão entregar tudo o que eles tinham. E de repente, o maior de todos os tesouros já estava lá. A maior oferta já estava lá. Eu quero que você se levante nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. E que você faça você pense agora uma análise. Qual o tipo de oferta que você tem entregado ao Senhor? Aqueles magos foram com o quê? Com ouro, essência e a mirra. O que você veio trazer nessa noite? Entenda, não é o valor em si, sabe? Mas é aquilo que tem sido gerado no seu coração. Com sinceridade. Um certo dia Jesus estava lá e todo mundo, os ricos, entregando o seu melhor. E de repente chegou uma viúva, uma senhora, e entregou 2 moedinhas. E ele olha para o discípulo e fala assim, essa aqui foi quem deu mais. O discípulo provavelmente ficou espantado e falou, mas como assim? Ela só entregou 2 moedinhas? Todo mundo está entregando ouro, prata, tudo. E ela entregou 2 moedinhas. Para aqueles homens era fácil entregar porque estava sobrando. E para aquela mulher, ela entregou absolutamente tudo que ela tinha. Será que você tem olhado para essa mulher e você tem se visto? Entregar para o teu Senhor ouro, essência e mirra? Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Que nessa noite, nós vamos repreender o devorador. Nós vamos repreender o medo, a insegurança, a incerteza, a instabilidade de mentes aqui e corações. Pai celestial e soberano Deus, nessa hora, Senhor, eu quero orar por cada um que está aqui, ó Pai, nessa noite. Paizinho querido, arranca, Senhor, todo medo, ó Pai, nessa noite. Arranca toda a incerteza, ó Pai. Arranca todo medo, Pai, toda a insegurança, Senhor.
Oh Pai, temos que entender, Senhor, que a nossa fé, Senhor, não pode estar estabelecida em coisas, oh Pai, mas a nossa fé tem que estar estabelecida no Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, oh Pai. Oh Pai, repreendemos, oh Pai, todo espírito devorador, emigrador, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, oh Pai, que possamos, Senhor, nessa noite ofertar, dizimar, Senhor, numa terra fértil, oh Pai. Ora, labassurianda, lamanaia. Começa a orar pelas tuas finanças, meu amado. Começa a orar pelo teu trabalho. Era labassurianda, lamanaia. Começa a orar por uma promoção. Ah, irmã Kari, estamos em um tempo de estabilidade, mas você serve um Deus de milagre, que pode, ó Pai, te promover, que pode fazer um milagre na tua casa, na tua família, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Era labassurianda, lamanaias. Oh Deus, seja louvado nessa noite, glorificado, ó Pai. E possamos ter um coração, ó Pai, doador, Senhor. Um coração, ó Pai, desapegado, Senhor, com as coisas desse mundo, Senhor. Ó Pai, que possamos ser servos, ó Pai, e servir aos outros, ó Pai. Servir aos meus irmãos, Senhor. Ora, labassuri, anda lamanaia. E por onde a gente passar, Senhor, possamos manifestar a tua glória, Senhor. Ó Pai, que o teu nome venha a ser exaltado, Senhor. Por onde entramos, ó Pai, por onde passamos, ó Pai. Verão, ó Pai, a diferença daqueles que te servem, ó Pai, daqueles que te adoram, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Xerarabassuri, canta lamanaia. Você vai ter a oportunidade nessa noite. Vão te entregar o envelope e de ofertar ao teu Deus nessa noite, em nome de Jesus.